Econômico começa agora. O programa que mostra os muitos lados da economia. Hoje, o economista e cientista político Ricardo Senes e eu, Maria Manso, vamos conversar sobre as vantagens e desvantagens de uma novidade que promete invadir as ruas do país: os carros elétricos. Lá no final da década de 1970, quando lançaram os primeiros automóveis movidos a etanol, a campanha do governo naquela época dizia: carro a álcool, você ainda vai ter um. Será que a profecia se aplica hoje aos carros elétricos? Todo mundo vai ter um? Mas antes de entrar nessa discussão, Senes, os telespectadores pediram para você voltar a um assunto que a gente tratou na semana passada. As pessoas não se conformam que boa parte do gás extraído pelas empresas que operam no pré-sal, como a Petrobras, é reinjetado nos poços e o Brasil se vê obrigado a importar gás. Por que isso acontece? Olha, acho que esse é um bom tema e é um bom tema para o país inteiro acompanhar, de fato, porque uma questão é você produzir o petróleo e o gás, outra coisa é você transportar, outra coisa é você industrializar. E outra coisa é distribuir na ponta, né? Isso é uma indústria longa, do qual a extração é só uma parte. Então, o que acontece? A gente está avançando muito na extração de petróleo e de gás. O problema é que você não tem o resto da cadeia, né? E o grosso do pré-sal, pessoal, precisa lembrar que são plataformas, várias plataformas, que estão entre 300 e 400 quilômetros da costa e mais a extração sendo 6, 7 quilômetros para baixo da plataforma. Então, assim, é uma produção difícil, complexa, mas também o transporte disso tudo para o continente é complicado. Estamos falando em muito gás, muitas plataformas e muito distante. E depois, quando chega no território, você precisa ter gasodutos para distribuir. A gente não tem. Então, é por isso que a gente é obrigado a reinjetar uma parte maior do que o usual dentro dos próprios pressupostos, para de alguma maneira segurar ali. Ele tem uma função de aumentar a pressão e etc, tem algumas outras funções, mas basicamente você retira do mercado esse gás que poderia estar sim no mercado. Agora, outro assunto que merece destaque agora aqui na nossa abertura é o reajuste do diesel, porque aumentar o preço desse combustível costuma ser quase um fermento para a inflação. Não é isso, Senes? Exatamente. Eu acho que as pessoas já estão sentindo, porque o combustível diesel, diferente da gasolina, ele tem um impacto direto na base produtiva e da distribuição do país. Ele impacta, por exemplo, o transporte de todos os insumos que vão para as indústrias. Ele impacta o transporte desses produtos para os mercados. Ele impacta o transporte público, né? Os ônibus, etc. Então, ele é praticamente um gatilho de aumento de preços de várias cadeias de valor no Brasil. E você não trouxe uma boa notícia para quem está preocupado com isso, porque pode aumentar ainda mais por causa da defasagem do preço do diesel aqui no Brasil em relação ao mercado internacional. Exatamente. O que aconteceu? A Petrobras fez um reajuste do diesel intermediário. Ele não recupera o preço do diesel doméstico em relação ao preço internacional, que é o tal da defasagem. A gente, mesmo com esse reajuste que ocorreu ontem, nós vamos ter ainda 12%, 13% de diferença entre o preço doméstico e o internacional. O que significa? Significa que a Petrobras optou por fazer uma solução intermediária, mas ainda tem se a gente fosse a seguir sistematicamente essa ideia de a Petrobras reproduzir o preço internacional, que é a política em vigor da política de preços de combustível no país, nós teríamos um aumento maior do que esse que foi realizado essa semana. Por quanto tempo você acha que a Petrobras consegue segurar isso? Eu acho que assim, a direção da Petrobras possivelmente está buscando aumentar o preço doméstico para igualar isso internacionalmente, porque ela está pagando essa diferença. E não é o governo que está pagando, é a própria empresa, Petrobras, que ainda que seja pública, ela não é 100% pública. Eu acho que tem uma pressão política enorme, ainda mais no ano eleitoral, em cima de segurar o preço. A solução salomônica que o presidente e a direção da Petrobras decidiram, me parece que é temporária, não acho que isso seja duradouro. E em meio a todos esses reajustes dos combustíveis, há quem veja nos carros elétricos uma saída. Imagina só, não precisar mais se preocupar com o preço da gasolina, do etanol, do diesel, nem do gás. Reabastecer o carro em casa, numa tomada qualquer. Parece até um sonho. E aqui em São Paulo, por exemplo,
Até do rodízio de placas, os veículos elétricos são isentos. Mas será que é tudo tão bom assim? Só no primeiro quadrimestre de 2022 foram vendidas mais de 12 mil unidades no país, um aumento de quase 78% em relação ao mesmo período do ano passado. Um contraste com o mercado doméstico de carros leves, que teve uma queda de quase 17% nas vendas nos primeiros meses do ano, de acordo com a Fenabrave. Segundo a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, há mais de 90 mil unidades circulando no país. Se continuarmos nesse ritmo, ainda esse ano poderemos ultrapassar 100 mil carros elétricos em circulação. Há um aumento na demanda, embora a demanda ainda seja pequena, mas é uma demanda constante e crescente. Para alguns especialistas, faltam incentivos e até mesmo a infraestrutura para viabilizar a circulação em grande escala dos carros elétricos. Você precisa de algumas providências que são tomadas normalmente pelos governos. A principal delas é a instalação da infraestrutura. Enquanto não tivermos isso no Brasil, não é possível pensarmos em carros elétricos. No bolso, circular com carro elétrico é mais em conta se comparado a um modelo a gasolina. Se, por exemplo, uma pessoa roda 1.200 quilômetros por mês e o carro faz em média 10 quilômetros por litro de combustível, a um preço de R$ 7,25 o litro, o gasto é de R$ 870. Percorrer essa mesma distância em um carro elétrico custaria R$ 120. Uma redução de 85% nos custos. O problema está no valor do veículo elétrico. O carro elétrico ainda é muito caro porque ele praticamente não tem isenção nenhuma de impostos. Houve tentativas de algumas prefeituras, mas não houve uma ação nacional. É necessário que haja uma ação nacional, porque a grande maioria dos impostos que recaem sobre os automóveis são impostos nacionais. O preço deriva do valor da bateria do veículo, que ela é o equipamento com mais valor num veículo eletrificado, chegando a ser 50% do valor do veículo. Nessas condições, na média, um veículo eletrificado hoje é de 60% a 80% mais caro no momento da compra. Apesar de existirem políticas de incentivo de carro elétrico no Brasil, ainda é pouco para que se torne uma realidade para a maioria dos brasileiros. A cultura ainda é voltada quase que totalmente para a combustão. O Brasil hoje é, por exemplo, o maior produtor de etanol do mundo. Deixar uma potência dessa de lado é preciso muito mais que incentivo fiscal. E esse é um dos gargalos que impedem o crescimento da mobilidade eletrificada. Os usineiros de álcool sempre fizeram pressões nos governos brasileiros para que não houvesse uma política pública de favorecimento do carro elétrico, alegando que o Brasil tem que investir no carro a álcool, porque o Brasil é um grande produtor de álcool e o mundo inteiro deveria usar álcool, porque seria muito bom para o Brasil, etc, etc. O lobby do álcool é muito forte e não permite que o Brasil tenha carro elétrico. Mas, Senes, a energia elétrica também está aumentando e também está pesando no orçamento do brasileiro. E aí, ele vai gastar mais energia para abastecer o carro? Olha, eu acho que o que a gente precisa discutir no Brasil não é só o carro elétrico em si, mas é o ciclo desse produto e da utilização de carro elétrico de maneira geral. Desde a matriz que produz a energia elétrica para automóveis, mas também para 300 outros usos. Então, se você aumentar o uso para automóvel, você vai ter que retirar de outro uso, a gente precisa discutir isso. Tem uma indústria já montada, você precisa saber qual é o custo de transição. Você tem próprias opções com relação à compra do ponto de vista de incentivos, que hoje estão na praça, que estão diferentes de incentivos, por exemplo, que existe na Europa. E depois tem até o descarte, né? Você sabe que ao final do uso da bateria, por exemplo, não é trivial você descartar a bateria. Então, eu diria assim, mais do que discutir o carro elétrico em si, a gente precisa discutir se ele está dentro de uma cadeia de produção e de uso que é sustentável do começo ao fim, né? E vamos falar então em outros aspectos sobre o carro elétrico, porque um básico hoje aqui no Brasil está custando entre 160 e 200 mil reais, ou seja, não é para todo mundo ainda. Além disso, quem mora em prédios ou condomínios
vai ter que negociar com os vizinhos, né? De que forma que ele vai reabastecer o carro na garagem que é coletiva. Porque quem não tem carro elétrico vai ter que pagar a conta de luz para abastecer quem tem. E para pegar a estrada, será que dá para carregar a bateria no meio da estrada? Tudo que é novo levanta dúvidas. Vamos lá responder mais algumas delas. O carro do Kleber é 100% elétrico. O empresário tomou essa decisão há menos de 6 meses porque não queria ficar à mercê da alta dos combustíveis no posto. Para chegar à conta se valia ou não a pena comprar o modelo, calculou quanto gastava em média por mês com gasolina e colocou tudo na ponta do lápis. Desembolsou R$150 mil. Para ele, valeu muito fazer essa troca. Ao comparar com o preço do combustível, eu já percebi, porque eu ando todo mês, já valia a pena. Então, com 3.000 quilômetros por mês, que é mais ou menos o que eu ando, eu gastava com combustível alguma coisa da ordem aí de uns R$2.500. Com carro elétrico, eu gasto R$300 por mês. A diferença é muito grande. A facilidade de ter um carro elétrico é que nas grandes capitais já existem vários eletropostos espalhados, como esse daqui, por exemplo. São locais que fazem a recarga do carro. Para carregar um carro de porte pequeno, por exemplo, como esse daqui, leva em torno de 6 horas. Agora, se for carregar diretamente na tomada em casa, esse tempo pula para 15 horas. E existe ainda uma terceira opção, os carregadores rápidos que funcionam quase como uma bateria extracelular. O problema é que elas representam um custo a mais para o motorista. Os carregadores rápidos são feitos para viagens mais longas, então se eu for sair daqui a Brasília, tem muitos quilômetros e o meu carro não suporta toda essa quilometragem, eu não vou querer esperar 2 horas para carregar meu carro no posto. Então, geralmente você tem carregadores rápidos, que tem uma outra tecnologia, e esses carregadores permitem você carregar em 15 a 20 minutos, que é o tempo que você gastaria para tomar um café ou para ir ao banheiro. Em todo o Brasil existem 1.250 eletropostos, inclusive entre cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, o que possibilita viagens longas, já que um dos problemas desse tipo de veículo é a autonomia. Nos países onde o carro elétrico é uma realidade, ele está presente em todas as ruas, nas estradas, são países onde há grandes redes de abastecimento. A taxa de carro elétrico no Brasil, por carros em geral, o tamanho da frota é a mais baixa da América do Sul. Mesmo os nossos vizinhos da América do Sul têm muito mais carros elétricos que nós. A substituição da frota absoluta, isso é um processo de mais longo prazo, porque os veículos a combustão, eles têm uma vida média de 20, 25 anos. A eletrificação dos veículos depende menos de decisões de grandes empresas ou até do governo e mais do gosto do consumidor. Provavelmente por volta de 2050, 2060, a frota atinja 100% de veículos preponderantemente. Senes, do ponto de vista ecológico, o carro elétrico, claro, é muito melhor para o meio ambiente porque ele não polui. Mas, como a gente viu na reportagem, tem vários senões ainda, né? Como reabastecer um carro elétrico com tão poucos pontos de reabastecimento rápido, por exemplo? Olha, mas Maria, nesse ponto aí que você está levantando, de fato, para o carro elétrico circulando na cidade, ele polui menos. Eu acho que tem outros ganhos não vinculados ao transporte, ao combustível, por exemplo, à saúde. Mas você tem que olhar sempre a matriz elétrica que produz eletricidade para o carro. No Brasil, a gente tem uma matriz elétrica bastante limpa, então, teoricamente, isso está mais ou menos resolvido. O que a gente tem é pouca energia no país. Nós acabamos de passar quase uma situação de apagão no país, sem ter carro elétrico e sem ter um crescimento econômico. Quando você colocar a economia para andar e colocar carro elétrico, você vai ter que produzir mais energia, vai ter que investimento para isso. Ademais disso, quando você olha países, por exemplo, a Europa, onde a matriz desse pessoal é basicamente carvão para produzir energia, é muito mais suja. No fundo, ele está usando o carro na cidade, mas a poluição ali na produção continua alta.
Então, assim, tem sim que olhar com cuidado essa questão do carro elétrico do ponto de vista de poluição. A segunda questão tem a ver com viabilidade de uma infraestrutura urbana e também nas estradas, né, para esse tipo de uso. Eu acho que isso vai ser uma combinação de incentivo público com investimentos privados. Você pode ter, e você já tem hoje, pontos privados, inclusive solares. Você tem indústrias fazendo uns totens, são muito interessantes, com placa solar em cima, ele tem a própria bateria dele, você chega lá, paga e reabastece. Então, eu acho que vai ser uma combinação. Não é de curto prazo, nós estamos falando de uma transição um pouco mais longa do que talvez algumas das discussões tenham indicado hoje em dia. Vamos ver. E daqui a pouco, depois do intervalo, a indústria brasileira que resiste à tecnologia. Até já. Olá, Giro Econômico está de volta. Não é exagero dizer que a industrialização mudou a história da humanidade. Acelerou a produção, criou empregos, estimulou o consumo e até estressou as pessoas. Agora, há quem diga que a economia está entrando numa nova era, a da tecnologia. Mas mesmo chutada para escanteio, a indústria brasileira resiste e quer continuar movimentando as engrenagens da economia interna e externa. O PIB da indústria fechou 2021 representando 11,3% do PIB nacional. Essa porcentagem corresponde a 46,2% das exportações brasileiras de bens e serviços, 65,1% do investimento empresarial em pesquisa e desenvolvimento, 24,1% da arrecadação de tributos federais e 20,8% da arrecadação previdenciária patronal. Em relação a empregos, o setor corresponde a 14,8% dos empregos formais do país, empregando 6,9 milhões de trabalhadores. A indústria brasileira é central para a geração de empregos de maior qualidade, com maior geração de renda, de salário, né, está na indústria de transformação quando nós comparamos com outros setores. Além disso, a formalidade da indústria de transformação ela é muito superior aos outros setores, como os serviços ou mesmo o setor do agronegócio. Mesmo sendo tão importante para a economia do Brasil, o setor tem passado pelo que especialistas chamam de desindustrialização. É importante destacar que esse processo ele é comum nos países que conseguem fazer a transição da chamada renda média para a renda alta. O Brasil é um país de renda média e assim ficou. Por isso, né, que muitos economistas dizem que o Brasil está na armadilha da renda média. A gente não conseguiu fazer essa transição e a gente se desindustrializou de forma precoce, antes de atingir essa patamar, né, dos chamados países ricos. A desindustrialização já está impactando nos tipos de indústrias presentes no Brasil. A gente perdeu setores de média e alta tecnologia. E a gente também deixou, né, de exportar bens de média e alta tecnologia. A despeito disso, o Brasil ainda tem uma indústria diversa, mas a gente perdeu muito. A gente teve uma regressão do ponto de vista tecnológico, tanto no aspecto produtivo, quanto na nossa pauta de exportações. Para esses especialistas, é necessário mais investimento e planejamento para que a indústria brasileira possa melhorar e voltar a crescer. Quando a gente olha, né, nos últimos 10, 15 anos, né, o que a gente tem assistido, na verdade, é um mundo passando por um processo de mudança muito significativa na estrutura industrial. Quando a gente fala indústria, na verdade, a gente está falando da estrutura produtiva como um todo. Nesse cenário, né, por conta de problemas internos, por conta de problemas históricos que a gente não conseguiu resolver, também por falta de uma política, né, mais assertiva. Hoje, a gente tem um ambiente muito adverso ao setor industrial, por N fatores, e eu te dou alguns exemplos. Nós temos uma infraestrutura que não permite sermos competitivos, tal qual os nossos concorrentes, principais concorrentes. Nós temos um sistema tributário extremamente disfuncional, complexo e que premia, né, dá um incentivo para menor agregação de valor. Não existe um bom capitalismo sem um bom planejamento. Se nós acharmos que as coisas acontecerão de forma totalmente espontânea, não vão acontecer. O que ocorre, na verdade, é um desordenamento. Então, essa necessidade de recuperar a capacidade de planejamento do Estado, que o Brasil perdeu há décadas, é fundamental para a gente também recuperar o crescimento econômico. Senis, vamos começar, então, só pela definição.
Desindustrialização é ter menos indústrias ou ter indústrias que pesem menos no PIB do país? Olha, Maria, esse é um debate que o Brasil está debruçado sobre e o mundo inteiro, na verdade, principalmente os países desenvolvidos, já passaram um pouco por esse debate. A definição de desindustrialização é quando você tem um processo onde o peso, né, da produção da indústria no PIB, ou seja, na produção geral da economia, vai se reduzindo. Isso não é necessariamente redução de indústrias, de empresas industriais. É possivelmente a desaceleração do crescimento da indústria frente a outros setores que crescem mais rapidamente. Então, quando você olha o próprio Brasil, que está num processo gravíssimo de desindustrialização, a produção final, a produção da indústria não mudou. Mas o que aconteceu? Ela estagnou e os outros setores cresceram muito mais rápido. Isso é desindustrialização. Você trouxe, inclusive, um gráfico que mostra essa desindustrialização nos nossos vizinhos e em outros países. Exatamente. Aqui é para a gente ter um pouco a dimensão do que a gente está falando. O Brasil é tido, nesse debate sobre desindustrialização, como um caso fora da curva, no sentido de que ele é muito mais grave aqui do que aconteceu em outros países. Vários países passaram pelo processo de desindustrialização quando você chega num certo nível de renda, né? Então, quando você olha, por exemplo, os Estados Unidos, ele desindustrializou. Nós estamos falando que ele caiu mais ou menos 18% a proporção do peso da indústria no PIB. Quando você olha o Brasil e a Argentina, que são dois exemplos muito ruins, nós caímos 35% e a Argentina 40%. Né? No mesmo período, onde a China, por exemplo, cresce 44% e a Coreia fica mais ou menos estacionada do ponto de vista da produção industrial dentro do seu PIB. Então, o que a gente está preocupado, e o debate todo se debruça nisso? O que acontece quando você reduz o papel da sua indústria muito rapidamente antes do seu país chegar num certo patamar tecnológico e de condições sociais? Isso é grave, e é isso que está acontecendo com o Brasil. Você perde capacidade econômica de maneira geral. Esse que é o ponto principal. O outro gráfico fala o quê? Bom, o segundo gráfico aqui, ele basicamente está se referindo a um dos grandes problemas que geram possivelmente a desindustrialização no Brasil. Isso aqui é a estrutura de financiamento do sistema industrial brasileiro. O que vocês podem ver é que basicamente falta uma estrutura de crédito para as indústrias brasileiras. O grosso do investimento industrial no Brasil é feito pelo caixa das próprias empresas ou pelo recurso dos seus proprietários, né? O que significa um capitalismo muito primário, vamos chamar assim, porque o grosso da alavancagem de qualquer indústria, principalmente as que são competitivas, tecnologizadas, etc., ele tem que ser uma alavancagem vinda do mercado de capital. São estruturações sofisticadas financeiras. Não é do bolso do capitalista e nem do bolso ou da empresa, do próprio da tesouraria da empresa. Então, assim, esse é um dos fatores. Mas como a matéria mostrou, por exemplo, a carga tributária sobre a indústria no Brasil é desproporcional. A indústria paga proporcionalmente aos serviços e à agricultura muito mais imposto. Quando você pega um setor que emprega muita gente, como é o setor da indústria em boa medida, o custo da contratação de mão de obra é muito caro, então você penaliza novamente. Então você tem um conjunto de questões que, no fundo, estão informando essa desindustrialização no Brasil acima dos outros países, né? Antecipadamente do ponto de vista do seu momento de desenvolvimento, o que é muito grave para o país de maneira geral. Perspectiva? Olha, eu acho que no Brasil a gente tem alguns grandes casos interessantíssimos da gente notar, né? A gente sempre lembra da Embraer, mas tem vários outros casos que a gente pode citar. Eu gosto muito da WEG, né? Que é essa indústria eletromecânica do Sul, que é um gigante, uma das mais internacionalizadas do Brasil. Mas se a gente olhar em cada setor, você tem empresas que estão indo razoavelmente bem. É nelas que a gente precisa olhar e perceber, olha, por que esse pessoal, mesmo no ambiente dessa, continua sendo competitivo? Baterias Mouras lá no Ceará. Você tem um conjunto não muito grande, para um país como o Brasil, deveria ter uma lista de 1.000 empresas. Na verdade, você tem uma lista de umas 50, 60 empresas. É muito pouco para o Brasil, mas são os nossos grandes heróis, são os casos que a gente precisa olhar e entender. Olha, como é que esse pessoal conseguiu, mesmo num ambiente muito ruim, manter sua produtividade, manter competitividade internacional, manter emprego e fazer desenvolvimento tecnológico. É esses casos que dão uma certa esperança, Maria, de que a gente vai ter espaço, eu acho, em breve, para retomar o crescimento industrial no país. Cenis, e nos próximos dias, no que a gente precisa prestar atenção? Olha, Maria, eu acho que a gente tem vindo aí de uma sequência de semanas onde o ajuste de vários países, de vários bancos centrais e de vários
instrumentos financeiros decorrente daquela mudança, né, da perspectiva da política monetária americana, aquela mudança do Fed americano no sentido de corrigir um pouquinho os seus juros, sua taxa de juros dos seus títulos e indicar que ele pode ter uma mudança na sua política monetária a partir do segundo semestre, isso gerou um tsunami, né? Ele quase mexeu na placa tectônica do mercado financeiro. A grande questão que eu acho que a gente precisa observar essa semana e a próxima é se os efeitos dessa mudança já cessaram ou se ainda vão ter outros choques importantes. Aqui no Brasil, a gente viu, além da questão do câmbio, da questão da própria taxa de juros básica, né, da Selic, definida pelo Banco Central, você teve, por exemplo, bancos reduzindo a sua oferta de crédito, você teve banco aumentando um contingente, esperando já a inadimplência crescer, você tem setores que mudaram o seu planejamento, por exemplo, construção civil, pensando que um crédito mais caro vai reduzir sua demanda. Então, a grande questão é se a gente olhar se essa curva de ajustes, a partir daquele ajuste do Fed lá atrás, já se extinguiu ou se nós vamos ainda ter outras notícias ruins. Para fazer comentários ou sugerir temas para o programa, use a hashtag Giro Econômico nas redes sociais. Já para ver ou rever o programa, acesse nosso canal no YouTube. A gente volta semana que vem para checar o Giro da Economia. Até lá, Senes. Até lá.